prepare-se para uma história emocionante de amor, intriga e superação. Em Rich CEO Falls in Love with a Humble Waitress, acompanhe a jornada de Jian, uma humilde garçonete que, ao ser despedida injustamente, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando descobre que o garotinho que ela estava ajudando é o herdeiro de um império bilionário. Assista como o destino dela se cruza com o do poderoso Li Dong, levando-a a enfrentar desafios, falsos amigos e um amor inesperado. Você não vai querer perder um segundo dessa incrível transformação de vida. Seja bem-vindo ao canal dos filmes nostálgicos. Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. A história começa com nossa personagem principal, uma jovem bela chamada Jian, que trabalha como garçonete em um restaurante 5 estrelas. Sua gerente, Susan, a repreende por não limpar o chão adequadamente e ameaça reduzir seu salário se ela não cooperar. Frustrada, Jian limpa o chão novamente e leva o lixo para fora. Enquanto faz isso, ela se assusta quando um garotinho de repente agarra sua perna e pede ajuda. Ele diz a ela que não tem mãe e está esperando que alguém venha buscá-lo. Tocada pela situação do menino, Jian o pega no colo, leva-o para dentro do restaurante e oferece comida. Mais tarde, a gerente Rude percebe Jian com o garotinho e a repreende por ocupar uma mesa de cliente. Ela também fica brava porque a comida está sendo doada sem sua permissão. No entanto, Jian defende o menino, explicando que ela já pagou pela refeição dele. Após a confrontação, ela conversa com ele e pergunta sobre sua família. O menino revela que o nome de seu pai é o Dong e que ele trabalha em diferentes lugares de vez em quando. Jian então contata a polícia e informa sobre a situação deles. Enquanto espera que o pai do menino seja encontrado, Jian decide levá-lo para casa. No caminho, ele menciona entusiasmado que seu pai sempre o leva em um pequeno veículo sem teto. Jian olha para trás e vê um triciclo motorizado, pensando que é isso que o menino está se referindo, mas na verdade, ele estava falando sobre um Mercedes conversível. Enquanto continuam o caminho, o menino pede para Jian comprar algo para ele, mas ela hesita, preocupada com o custo. No entanto, o menino toma a iniciativa e aborda o dono da loja. Ele ensina ao dono algumas técnicas para melhorar seu negócio lento usando marketing nas redes sociais. Em pouco tempo, uma grande multidão se reúne do lado de fora da loja, graças aos esforços do menino. Isso deixa o dono encantado, e como resultado, ele oferece ao garotinho qualquer coisa que ele queira da loja. À noite, o menino murmura durante o sono chamando pela mãe. Vendo isso, Jian segura a mão dele e o tranquiliza, dizendo que está ali como uma mãe faria. No dia seguinte, no restaurante, enquanto Jian tenta alimentar o menino, Susan mais uma vez os interrompe e se comporta de maneira rude. Ela pede para o menino se sentar perto da lata de lixo. Tendo tido o suficiente, Jian explode de raiva e repreende Susan, causando uma discussão entre as duas. Nesse momento, o gerente principal do restaurante chega e se dirige ao menino como jovem mestre. Descobre-se que o garotinho é na verdade o único filho do CEO Li Dong. Essa revelação surpreende as mulheres, e Susan rapidamente pede desculpas por suas ações anteriores. No entanto, o jovem mestre não a perdoa e a demite na hora. Impressionado com a hospitalidade de Jian, ele então oferece a ela um novo cargo onde terá que cuidar dele. O salário diário será de incríveis 3.000 ienes. Como esperado, Jian aceita o emprego sem pensar duas vezes. Na cena seguinte, vemos Jian, na luxuosa casa do jovem mestre cuidando dele. Ela o trata com verdadeiro carinho, como se fosse seu filhão. Logo, a governanta da família, Yanan, chega e se apresenta. Ela afirma ter se formado na Academia de Mordomos da Holanda. Yanan não gosta da presença de Jian, então lhe atribui tarefas domésticas regulares, enquanto Ba vai para a escola. Enquanto isso, Li Dong retorna de sua viagem de negócios e chega em casa dirigindo seu próprio carro. Ele parece ser um homem confiante e atencioso que gosta de fazer suas próprias tarefas. Infelizmente, Yanan o confunde com um motorista e começa a menosprezá-lo. Jian chega ao local e tenta defender o motorista, mas isso só deixa Yanan mais irritada. Em um acesso de raiva, ela desafia Jian a preparar uma refeição deliciosa para Ba,
com um orçamento de apenas 300 ienes. Nossa garota aceita o desafio sem hesitação. Na cena seguinte, Jian é acompanhada por Lee Dong enquanto vão ao mercado comprar os ingredientes para a refeição. Apesar do orçamento limitado, ela consegue comprar todos os itens necessários e retorna para casa. Jian então começa a preparar diferentes pratos, exibindo suas habilidades culinárias. Ela até cria impressionantes esculturas de frutas. Mais tarde, quando Ba retorna da escola, Jian lhe apresenta animadamente os pratos que preparou. Infelizmente, todos os pratos acabam sendo muito mal cheirosos e estragados. Yanan aproveita a oportunidade para culpar Jian por tentar servir comida estragada ao jovem mestre, mas antes que ela possa repreendê-la, Lee Dong intervém. Yanan, que ainda acredita que ele é um motorista, o acusa de ter um relacionamento secreto com Jian. Porém, naquele momento, Ba revela que Lee Dong é na verdade seu pai, chocando as duas mulheres. Sem perder tempo, nosso herói demite Yanan de sua posição. A cena então muda para Jian andando de bicicleta na rua principal, onde encontra sua prima jovem, Uli. Esta última a ridiculariza por andar de bicicleta aos 20 anos, quando deveria estar dirigindo um carro. No entanto, Jian não se importa com as provocações e expressa sua satisfação com a vida. Após a conversa, Uli vai embora, mas acidentalmente atropela uma idosa. Quando tenta fugir, Jian intervém e persuade Uli a levar a mulher ferida ao hospital. No hospital, elas descobrem que a idosa é cega e sofreu ferimentos leves. Sentindo-se culpada, Jian se aproxima dela e se oferece para lhe trazer comida. Após Jian sair, Lee Dong chega ao hospital em busca da idosa, revelando que ela é na verdade sua avó. Quando Uli o vê, finge ser a salvadora da avó. No entanto, a velha senhora rapidamente percebe que ela não é quem a salvou. Depois de um tempo, Jian retorna, e a avó agarra suas mãos, reconhecendo-a como a gentil senhora que a ajudou, e abruptamente pede que ela se case com seu único neto, Lee Dong. Em seguida, vemos um rapaz chamado Joe sendo expulso do ônibus porque não pode pagar a passagem. Jian, que por acaso está lá, sente pena dele e se oferece para pagar sua passagem. Logo depois, Joe se aproxima dela e expressa sua gratidão pelo gesto gentil. Ele então tenta explicar que vem de uma família rica, mas Jian não dá muita atenção à sua história e pede que ele se sente longe dela. Mais tarde, quando Jian se prepara para sair, Joe novamente se aproxima dela, desta vez pedindo um empréstimo de 2.000 ienes, prometendo pagar em breve. Inicialmente ela recusa e tenta ir embora, mas quando Joe menciona que ela é a única família que ele tem, seu coração amolece e ela acaba emprestando o dinheiro. Ao retornar para casa, Jian descobre que sua mãe e irmão planejam vender a casa para financiar o casamento do irmão. Isso indica que eles não gostam dela e pretendem tomar a decisão através de um voto de minoria. Surpreendentemente, Joe chega a tempo com um grande maço de dinheiro para Jian. Ele também trouxe um grupo de homens que apoiam Jian e votam contra sua mãe e irmão, superando-os em número e efetivamente expulsando-os da casa. Após esse ato de bondade, ele convida Jian para um encontro, mas seus planos são interrompidos quando Ba e Lee Dong chegam. Para piorar a situação, o garoto chama Jian de mãe. A cena então muda para Jian, dirigindo sua bicicleta elétrica com Ba atrás dela. No caminho, uma criança cospe em Ba e Jian imediatamente confronta o pai, pedindo-lhe para se desculpar. No entanto, ele a ignora e simplesmente vai embora. Mais tarde, no trabalho, Jian é apresentada ao seu supervisor Wong. Em uma reviravolta chocante, ele é revelado como o mesmo pai com quem ela teve um desentendimento na estrada. Para se vingar, Wong decide abusar de sua posição de poder e atribui a Jian uma tarefa desafiadora, que envolve preparar um relatório de contrato para um projeto chamado Red Star Square Square. Apesar dos obstáculos, Jian trabalha incansavelmente dia e noite e eventualmente entrega o trabalho a tempo. Mais tarde, Wong pega o arquivo do projeto de Jian e o apresenta como seu próprio trabalho ao seu superior. Infelizmente para ele, quando o cliente chega para a reunião, é ninguém menos que Lee Dong. É revelado que ele é o dono da Red Star Square e de várias outras empresas sob o grupo Lee.
Durante a reunião, Lee Dong questiona Wong sobre o relatório do contrato, deixando-o nervoso. Ele então revela que a novata Jian completou o relatório e a chama ao escritório. Após isso, Lee Dong assina o contrato, mas recomenda ao superior que Wong seja demitido imediatamente. Na próxima cena, Lee Dong e Jian celebram o Ano Novo em um restaurante de rua, desfrutando de comida deliciosa. De repente, Lee Dong recebe uma ligação de seu assistente informando que a pessoa que estava se passando por ele foi localizada, o que o leva a retornar imediatamente ao escritório. Quando Lee Dong parte, a prima mais velha de Jian se aproxima dela e brinca sobre seu relacionamento com um pai solteiro. Ela assume que o namorado de Jian é idoso e financeiramente instável, mas antes de partir, convida Jian para a festa de aniversário do avô delas, querendo humilhá-la na frente dos convidadosos. Na próxima cena, vemos Lee Dong presenteando Jian com uma pulseira cara como presente para o avô dela. Na festa de aniversário, assim que Jian chega, sua prima começa a provocá-la, perguntando se ela trouxe um presente para o avô ou se apenas veio pela comida de graça. Para silenciar sua prima mais velha, Jian apresenta a pulseira de 2.000 ienes ao avô. No entanto, a prima chama o presente de falso e o descarta. Ela então se gaba de que seu namorado é Lee Dong, o presidente do grupo Lee. Essa revelação surpreende Jian, que olha para o falso Lee Dong com espanto. Nesse momento, o verdadeiro Lee Dong entra na sala e se apresenta como o namorado de Jian. Ele chegou lá depois de ser informado sobre o impostor. Enquanto todos observam chocados, a equipe de segurança chega e rapidamente escolta o impostor para fora. A cena então muda para Lee Dong, Jian e Ba almoçando juntos. De repente, uma jovem chamada Wu entra na casa e afirma audaciosamente que Lee Dong é seu futuro marido. Tanto Jian quanto Ba ficam surpresos com esse anúncio. Após isso, Wu começa a seguir Lee Dong onde quer que ele vá e tenta flertar com ele. No entanto, o belo CEO constantemente ignora suas investidas. Mais tarde naquela noite, Wu escuta Ba expressando seu desejo por mingau. Em uma tentativa de conquistá-lo, ela decide preparar o mingau para ele. No entanto, quando ela traz o mingau para Ba, ele se recusa a comer, explicando que é alérgico a frutos do mar. Irritada, Wu tenta forçar Ba a comer o mingau, mas Jian intervém a tempo. Em sua defesa, Wu sugere que Jian não haja como a mãe de Ba, pois sua mãe verdadeira voltará em breve. No entanto, em uma reviravolta chocante, o menino revela que seus pais morreram em um acidente e nunca poderão voltar. Ele também revela que Lee Dong é na verdade seu tio e é como uma figura paterna para ele. Neste momento, Lee Dong propõe casamento a Jian na frente de todos, e ela aceita felizmente. Após isso, o filme corta para vários meses depois. Jian está grávida, então decide dar algumas de suas bolsas de grife e produtos cosméticos para sua amiga Ling Ling. No entanto, esta última se ofende com o gesto e decide sabotar a vida luxuosa de Jian como mãe. Ela então se oferece para cuidar de Ba e sugere que Jian descanse. Mais tarde, enquanto Ling Ling está sozinha com Ba, ela tenta manipulá-lo, alegando que, depois que Jian der à luz, não dará mais atenção a ele e agirá como uma madrasta cruel. Essas palavras magoam o menino, e quando Jian retorna após um breve cochilo, ele se recusa a abraçá-la. Na cena seguinte, Lee Dong corre para casa, preocupado porque Ba está desaparecido da escola. Jian fica ansiosa e começa a pedir ajuda aos outros. Neste momento, Ling Ling se adianta e revela seu envolvimento em todo o esquema. Ela confessa que seu motivo era arruinar a vida de Jian porque estava com ciúmes de seu estilo de vida luxuoso. No entanto, sua revelação tem um efeito contrário quando seu marido, que por acaso é associado de Lee Dong, chega e a esbofeteia. Ele então anuncia que está se divorciando dela e a escolta para fora da casa. Depois de um tempo, Ba retorna para casa e abraça Jian ansiosamente. Quando ela pergunta onde ele esteve, o menino explica que estava procurando por um botão de segurança para sua mãe grávida. Ouvindo isso, Jian fica profundamente comovida. Ela abraça Ba e promete amá-lo mais do que qualquer outra pessoa. O drama conclui com uma reunião familiar comovente, enquanto os três se abraçam fortemente. Full of Love with You é um conto moderno que combina elementos clássicos de Cinderela com reviravoltas contemporâneas.
O filme explora a dinâmica de poder entre classes sociais, destacando como o amor e a bondade podem transcender barreiras financeiras e sociais. Além disso, o personagem de Diane, apesar de ser uma garçonete humilde, demonstra uma inteligência e um talento culinário impressionantes, o que a torna uma figura inspiradora e um modelo de resiliência e determinação. O enredo também inclui momentos de humor, como a confusão inicial, onde a governanta trata o CEO como um motorista, adicionando um toque leve à narrativa. A moral divertida da história é: quando a vida te der limões, faça uma limonada tão boa que até um CEO vai querer comprar seu restaurante. Bom, essa foi a minha análise do filme Full of Love with You. Comenta o que achou dessa linda história e se quer ver mais filmes como este. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.